Olá, meus carinhos, como estás? Eu espero que vocês estejam muito bem e preparados para o nosso aulão para o SAEB e SAERO. Então, aqui temos quais estudantes? Terceiro ano do ensino médio e segundo ano do ensino médio. Lembrando que o terceiro ano fará as avaliações, a avaliação do SAEB e o segundo ano fará a avaliação do SAERO. Então vamos simular, vamos fazer questões, vamos olhar os tópicos, os descritores, como a gente falou lá naquela aula de introdução com o professor Maurício. Vamos reconhecer o que cada questão pede, os comandos da questão e avaliar as alternativas para chegar no gabarito. Então, vamos lá? Vamos para a tela? Na tela agora, estamos vendo Decolando para o Futuro, professora Suzana de Vasconcelos, que também sou professora de português, né? Alguns já me conhecem como professora de espanhol. Aula de língua portuguesa para o SAEB e SAERO, tá ali em cima, né? A gente sabe que o SAEB é a avaliação, como a gente viu na aula de introdução, a avaliação no território brasileiro todo. É uma avaliação externa. E já o SAERO é esse treinamento, digamos assim, para o SAEB. Por isso que são os estudantes do segundo ano que prestam essa avaliação externa, tá? Então, vamos lá. Nós vimos na nossa aula de introdução aos aulões que existem os descritores. Os descritores são esse norte para a correção, para a avaliação, para saber se esse estudante do terceiro ou do segundo ano, ele tem esse conhecimento, ele tem essa competência de realizar, né? Ele tem essa competência que o faz realizar uma avaliação do contexto. Porque se a gente está falando de língua portuguesa, se a gente está falando de uma avaliação externa que funciona, que ela é diagnóstica, então ela é exatamente para ver se esses estudantes têm essas competências, lembrando que essas competências que você vai levar para sua vida, para a comunicação, para para trabalhar suas habilidades no cotidiano. Então vamos lá, D20, descritor 20. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daqueles em que será recebido. Professor, então vai ter assim, é D20 e vai ter o objetivo, reconhecer diferentes formas? Não, tá certo? Aqui é porque eu quis exemplificá-los como é que vem, qual é o objetivo, o que tem no descritor na verdade. Aí depois do descritor que a gente vai para a questão e vai para o comando da questão, tá? Então lá o descritor não necessariamente vai estar posto assim. Então vamos lá. No descritor 20 é quando é que é avaliada as competências do descritor 20? Quando vem dois textos, quando vem esses dois textos e você chegou na avaliação, tem uma questão, tem dois textos, texto 1 e texto 2. Muito possivelmente a questão vai te cobrar o quê? Uma comparação, perguntando, né? O comando vai te levar a avaliar se o texto está concordando e discordando, e também de um texto pode vir mais de uma forma de avaliação. Mas já fique ligado, tá? Se tem dois textos, você vai fazer essa avaliação. Vamos lá. Você já tem que ter esse conhecimento quando chega para fazer a avaliação. Tem dois textos? Então vou ler com atenção, fazer uma primeira leitura. O que eu digo para os meus alunos? Faça a primeira leitura. A primeira leitura, seu cérebro vai muito fotografar o que está escrito ali, né? As palavras. Você vai ter uma compreensão do texto. Contudo, eu sempre digo, você não vai ficar somente em uma leitura. Faz uma leitura, vai para o comando da questão e depois volta para uma segunda leitura. Por quê, professora? Porque antes de ler eu vou dando essas dicas, depois a gente volta, tá? Lembrando que é um aulão, então a gente tem tempo. Você leu, pegou ali, pegou o texto. Tá, fotografou. O seu cérebro está fazendo o quê? Está se naturalizando com aquelas informações. Aí, se eu estou numa avaliação,
eu tenho que fazer isso com mais cuidado. Vou para o comando da questão, aí o comando da questão me diz o que ele quer de mim. Uma vez que eu sei o que o comando da questão quer de mim, eu volto para esse texto com um olhar mais específico para aquele ponto, entende? E como você já fez uma primeira leitura, o que acontece? Na segunda leitura, o seu cérebro vai fluir, vai captar mais informações e assim fica melhor. Então, primeira dica, não ler somente uma vez o texto, tá? Ai, professora, mas tá muito na cara, é muito curtinho. Tá, então aproveite e leia mais uma vez. Então, vamos lá aqui para a tela, que a gente agora sim vai ler o texto número 1. Mais uma vez, informações que a gente tem que ter. Lê o título, mais uma vez, conhece, não conhece. Essa daqui é uma canção bem conhecida e a gente pode pegar essa informação aqui no finalzinho, tá vendo? Porque é importante ler tudo, ler o título, ler todas as informações que você pode alcançar, você tem que pegar, tá certo? Esse texto aqui, só de olhar, que gênero textual é? Professor, eu sei que está escrito em verso, então vamos ler se é um poema, se é uma canção. E agora, no primeiro verso, a gente vê que mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Aí a gente vai para a segunda estrofe. Nunca deixe que lhe diga que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Ou que os sonhos, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Lindo essa canção, não é? Ó, e tem aqui, de quem é essa canção? Renato Russo. Deixa eu apagar aqui no cantinho, para ficar mais claro, tá? Voltando aqui, caneta, profe, ó. Renato Russo, é uma canção, o que facilita muito as pessoas que conhecem, porque se você já conhece, fica mais fácil de você saber da mensagem, né? Se não conhece, é aquela dica. Lê mais uma vez. Agora, não. Agora você vai passar para o texto 2. Primeiro, que já tem um marcador aqui, que é letras em maiúsculo. A gente sabe que na parte digital, quando se escreve em maiúsculo, é aquela ideia de... Ou tem vários contextos, mas aqui é como se estivesse falando alto, dando um comando, né? Dando uma orientação. Vamos ver as informações? De onde é? Meu sonho não tem fim. Org, né? Quer dizer que é do governo. Uma organização governamental. Temos essa também, que no papelzinho a gente consegue ver. Ó, sonho não tem fim. É referência em todos o país em projetos de conscientização e motivação. E essa, tá difícil vocês lerem daí, porque é uma letrinha que realmente fica muito pequena, mas no material de vocês conseguem, tá? Uma organização inteligente, deixa eu ler daqui. Uma organização inteligente, então assim, e não é voltada à política, que é voltada à política e possui vínculos financeiros ou comerciais e não aceita doações de nenhuma espécie. Aí aqui tem abril e agora vamos para o corpo do texto, que diz: sonhe alto, pense grande, doe amor, respeite todos, seja grato, sorria sempre. E o interessante é que aqui exige a estratégia de mudança de cores. Para quê? Para dar uma estilística que faça você que chame a sua atenção para essas palavras. Por exemplo, se tivesse aqui esses versos tivessem, né, essas frases tivessem todas em uma cor só, não ia chamar tanta atenção. Então aqui é uma questão de estética e tudo isso passa mensagem para o leitor, tá certo? São gêneros diferentes, portanto, um primeiro gênero, o primeiro texto é um gênero o quê? É uma canção, não é mesmo? E o segundo é o quê? É um texto publicitário. E agora sim a gente vai para o comando da questão. Como é que a gente chama isso daqui, professora?
comando. E isso aqui, professora, alternativas. E a que eu vou marcar vai se chamar gabarito, ok? Então, voltando, vamos para o comando da questão que diz: esses textos têm em comum um fato de. Aí a gente volta, a gente lê novamente e a gente vai parar para analisar o que eles têm em comum. Com certeza, eles têm alguns traços em comum, não é mesmo? Mas de cara a gente vê uma palavra, inclusive, que se repete. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, nunca deixe que lhe diga que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que os seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Imagine que alguém está te dizendo isso. Ele está fazendo o quê? Está te aconselhando, não é? Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Então tá dando palavras de motivação. E o outro, sonhe alto, pense grande, doe amor, respeite todos, seja grata, sorria sempre. Beleza. Aí o que ele diz? O que eles têm em comum? O fato de encorajarem a sociedade a fazerem doações? Essa daqui é a alternativa que você diz, não. Realmente não é essa a alternativa, porque sempre vai ter uma alternativa que você vai olhar e vai dizer nada a ver, tá certo? B. Estimular o respeito a todos. Foi dito do respeito a todos? Foi, né? Respeite a todos. Mas é o que eles têm em comum? C. Incentivar as pessoas a sonharem. D. Levar as pessoas a sorrirem. Ele fala de sorrir, o 2 fala, mas o 1 fala de sorrir. Esse é o tema principal e isso é o que eles têm em comum? Promoverem uma campanha motivacional. Qual é a alternativa? O segundo texto é uma campanha motivacional, né? Mas o primeiro é isso. Ele produziu a canção pensando em, eu estou aqui para promover uma campanha motivacional. Não. Então, temos como alternativa letra C. Gente, desculpa, é porque eu baixei a questão. Quando eu baixei aqui, ela ficou. Achei que eu tinha alterado aqui. Eu tinha olhado. Mas corrijam comigo, tá bom? Nenhum problema. Alternativa C, logo correta. Gabarito, letra C, tá bom? Esse texto aqui, que vai ser o texto suporte para a nossa segunda questão, é um texto que você já vê que é mais extenso. Existem os gêneros literários e os gêneros não literários, não é mesmo? Ai, professora, eu não estou lembrando. Os gêneros literários são aqueles que têm uma linguagem mais subjetiva, que são histórias criadas, como, por exemplo, narrativas literárias, que é o que a gente vai ver, né? E os gêneros não literários, fazendo um resumo bem básico, e os gêneros não literários são aqueles que são pautados em uma linguagem objetiva, em que tem como objetivo trazer uma informação, trazer fatos. Então, exemplo de um gênero literário, narrativas literárias, romances, contos, fábulas. E de gênero não literário, notícias, artigos científicos. Tá vendo o objetivo de um e o objetivo de outro? Fica claro. O primeiro, que são dos gêneros literários, ele tem essa liberdade a mais para uma linguagem subjetiva. Portanto, quando a gente se depara com um texto, uma narrativa literária, a gente tem que entender que ali a gente tem que, né, tem uma abertura a mais para uma interpretação. Diferente dos gêneros não literários, como, por exemplo, um artigo científico. Ele está muito claro que as informações que têm que ser ditas são informações baseadas em fatos, em estudos, em pesquisas. E é isso. Então, vamos ver se esse texto escrito em prosa está dentro de uma narrativa literária ou é um outro gênero, tá? Vamos lá para a tela. Então, Bogo, de cara eu já pergunto para vocês, é um texto que está escrito em verso ou em prosa? Eu ouvi alguns dizendo em verso, em prosa. Não ouvi ninguém falando em verso, não.
Em prosa, professora, porque a gente vai imaginar que aqui é uma folha, né? E aqui é outra. Lembra que aqui, óbvio que a avaliação ela vai ter que trazer esses textos de forma organizada por conta do número de questões. Mas aqui a gente está vendo que o texto se organiza em parágrafos ou em estrofes. É como se ele começasse aqui no parágrafo, né? Ó, tá vendo? É como não? Ele começa aqui no parágrafo e ele vai até as margens. A margem da folha, digamos assim. Então, é um texto escrito em prosa. Por quê? De cara você já vê que ele está organizado em parágrafos. Se fosse um texto escrito em verso, seria como a gente sabe, ali na canção, no poema, aquelas linhas mais curtas, né? E o conjunto de versos se chama estrofe. Então vamos ler o primeiro parágrafo, mas antes prestar atenção, porque a gente não sabe o que o comando da questão quer da gente. Então aí Bogum é o título e vamos para... Deixa eu apagar tudo aqui e vamos para as informações que tem sobre o texto, que é da Raquel de Queiroz, coleção de crônicas. Gente, vocês lembram que eu falei de textos literários e textos não literários? Os exemplos que eu dei, crônica está dentro dos gêneros literários, porque ele é uma narrativa, crônica é uma narrativa literária mais curta, tá bom? E as publicações tem São Paulo, quando, professora? 2012, não pode deixar de ler. E o que é que tem aqui, ó? É um fragmento, tá bom? Vamos lá, seguir. Primeiro parágrafo. Eita, é grande, né? Por isso você vai fazer uma primeira leitura, vai para o comando e volta novamente para o texto, sabendo o que é que o comando te pediu. Sim, o gato se chama Bogum. Depois eu explico por quê. Não há nada como um nome inspirador para estimular a criatura. E quem nos parecia adequado? E aquele nos parecia adequado, desculpa. Gato cinzento, cor de nuvens escuras, olhos elétricos, pelagem de seda, de raça persa azul. A princípio, como pesava apenas 400 gramas, 400 gramas, porque se fosse no feminino seria gramas de grama, né, gente? Então tá certo, ó, 400 gramas. E 300 deveriam ser apenas o pelo, ou seja, muito magro. Não se lhe podia exigir muito. Afinal, era apenas um baby, um filhote desmamado. Mas como já era audacioso e conciso de si, por tudo isso ganhou o nome de Bogum. Bogum se chamava o mais valente de todos os cossacos. Moço herói de um romance de cavalaria que nós dois aqui em casa adorávamos na nossa adolescência. Bogum, bravo como um lobo, belo como um dia de sol. Olhamos os olhos amarelos do gato, iguais aos olhos do cossaco, que eram como os dois topázios, assim dizia o livro. Tá vendo? Ele está fazendo referência, porque ela, né, dentro do texto aqui, contando por que colocou o nome do gato de Bogum. E por que ele colocou até agora, assim, numa primeira leitura? Porque ele tinha características que remetiam a esse personagem. Mas, na verdade, no começo eles nem esperavam muito, né? Que ele dizia que era muito magrinho e muito... E achamos que ficava bem. Hoje Bogum cresceu, belo não se nega, mais belo até do que prometia quando filhote. Bogum é complicado e imprevisto. Por exemplo, de pequenino parecia ter alma de caçador. Era capaz de perseguir durante horas uma formiga ou um besourinho. Hoje ainda caça, sim, mas só se interessa por cigarras e mariposas. Às vezes, acompanha de longe o voo de um passarinho, mas é com um devaneio, sem desejo e sem impulso. Gente, cara de gato, né? Se é assim, eu tenho 2. Ele só gosta de filé mal passado, de risoto de peixe magro, sem molho, leite só tépido. E gosta de banho? Sim, adora banhos. Fica de olhos
entrecerrados, ronronando, sentado na bacia, enquanto o ensopam. Olha que gatinho mais sabido. Depois, consente, deliciado. Depois, desculpa, gente, é que a minha visão aqui às vezes... Mas vamos lá. Depois, consente, deliciado, que o enxuguem na toalha felpuda, que o escovem, que o põem ao sol a secar. Por fim, fofo, macio, perfumado, quente do sol, quase tirando faísca no pelo cor de aço, vem se exibir orgulhosamente na sala. Arqueia o dorso, ergue a cauda frocada, para que todos vejam o quanto ele é lindo e rico. Eu amei essa parte. E precioso e inimitável. Quando, afinal, satisfaz a vaidade, escolhe a cadeira de palhinha, detesta a almofada, achas quente, bem fina, bem fresca, boceja, encrespando a língua rósea e áspera. Espreguiça-se, estira elasticamente a garra afiada, dá até para ver o movimento, né? Repousa a cabeça entre as patas dianteiras e dorme. Olha que gatinho mais charmoso. Gente, olha, esse aqui foi descrito foi a personalidade de um dos meus gatos, da Rita. Então vamos lá. Leu a primeira vez, principalmente gênero literário, às vezes tem uma linguagem que dificulta mais a sua compreensão, se você não tem tanto hábito de leitura. Mas é como eu disse, leitura é um hábito que pode ser adquirido, tá certo? Que deve, na verdade. Então vamos lá. Tem um mundo, esse texto ele poderia pedir extrair desse texto várias análises, mas vamos ver o que é a questão que é da gente. Então a gente parte para onde? Para o comando. Nesse texto, os parênteses foram utilizados no segundo parágrafo para. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Ele está dizendo o texto, beleza, só que ele quer especificamente os parênteses foram utilizados no segundo parágrafo. Se eu tiver tempo tranquilo, eu leio tudo, mas se eu tenho tempo ali, eu sei que eu tenho que calcular, eu vou fazer a leitura do primeiro e do segundo parágrafo, já é suficiente. E volto para a questão. Sim, o gato se chama Bogum, depois eu explico por quê. Não há nada como um nome inspirador para estimular a criatura. E aquele nos parecia adequado. Gato cinzento, cor de nuvem escuras, olhos elétricos, pelagem de seda, de raça persa azul. A princípio, como pesava 400 gramas e 300 deveriam ser apenas de pelo, não se lhe podia exigir muito, afinal era apenas um baby, um filhote desmamado, mas como era audacioso e conciso de si, aí vamos para a questão. O uso desse parênteses foi para apontar um termo traduzido? Ele usou a estratégia da pontuação para usar um termo traduzido? Mas como já era audacioso, conciso de si, foi por isso? Vamos lá. Não, não é? B, para explicar o sentido de uma palavra. C, para inserir um comentário. Ou D, para marcar o trecho de uma obra. Reforçar o sarcasmo. O que vocês acham? Esse texto tem muitas marcas de sarcasmo, não é? Quando ele vai trazendo as características do bichinho e mostrando ali a forma que ele se mostra, a personalidade. E não é só nesse parágrafo que a gente encontra essa marca. Então fica gabarito letra E, tá? Agora vamos para a próxima questão. A próxima questão, mais uma vez, um texto escrito em versos. Vamos pegar todas as informações. Título, Círculo Vicioso e as informações. Machado de Assis. Vai ser um gênero literário ou não literário? Vamos descobrir, né? Mas tudo indica que está dentro de um gênero literário. Afinal, o que de cara o faz demonstrar um gênero literário? Aqui, vocês acham que gênero é esse? É uma... O que parece?
É um poema, um soneto, né? A gente pode ver aí que temos dois quartetos e dois tercetos. Então, está dentro do gênero literário Machado de Assis. Seguindo, vamos lá. Agora a gente vai para a leitura. Deixa eu apagar aqui para não desconcentrá-los. Apagar tudo. Pronto. Círculo vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela, que arde no eterno azul, como uma eterna vela, mas a estrela fitando a lua com ciúme. Pudesse eu copiar-te o transparente lume, que, da grega coluna à gótica janela, contemplou, suspirosa, a fronte da amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, olha aí, mísera, né? Tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que toda a luz assume, mas o sol inclinando-a a rútila capela. Pensa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta luz e desmedida umbela. Porque não nasci eu simples vagalume. Gente, Machado de Assis, em hipótese alguma, nenhum texto você vai fazer uma leitura única. Mas quando a gente vê os textos que a gente encara, que são textos mais clássicos, que são textos que a gente até já teve acesso, mas não é uma leitura tão comum, você vai ler mais uma vez. Mas o que a gente vai fazer? Por exemplo, essa leitura aqui é uma leitura que eu mesma, professora de português, ia fazer mais de uma vez, com certeza, para captar a mensagem por completo, tá? Um minutinho para beber um pouquinho de água. Nesse texto, no verso, pesa-me esta brilhante auréola de nume. O que tem aí? Bailando no ar, aí a gente vai encontrar, na quarta estrofe ele já diz, ó. E aqui vai ter um joguinho que você vai ter que ver, porque ele vai falar sobre referência. Bem aqui, ó. Nesse texto, o verso, pesa-me esta brilhante auréola de nuvem. O termo destacado refere-se, esse pronome, está se referindo a qual termo? O que pesa, né? E em quem pesa? Porque aqui a gente está vendo que pode ser na lua, pode ser no sol, né? O termo destacado se refere à estrela, à lua, à luz, ao ar, ao sol. Vamos lá, se restou dúvida, a gente volta para a leitura. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. É o vagalume. Aí o vagalume diz, quem me dera que eu fosse aquela loira estrela, que arde no eterno azul, como eterna vela, mas a estrela fitando a lua com ciúme, aí a estrela vai e diz, pudesse eu copiar-te o transparente lume, que da grega coluna à gótica janela contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela, mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera. Então a lua aqui está fitando quem? A lua está falando de quem? Do sol. Tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que torna a luz resume. Aí então assim, o vagalume queria ser como a lua queria ser como o sol. E o sol diz o quê? Mas a lua fitando o sol, a lua como azedume. A lua fitando o sol, então a lua já desejando aí ser como o sol, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que toda a luz resume, mas o sol inclinando a rútila capela. Agora o sol vai se referir a quem? Pesa-me. A rútila capela diz, pesa-me esta brilhante auréola de nume. Enfara-me esta luz e desmedida umbela, porque não nasci eu simples vagalume. Então, o que ele está falando que pesa nele?
Alternativa A, a estrela, a lua, a luz, ao ar ou ao sol. Então, a alternativa é o quê? A luz, quando ele fez, pesa-me essa brilhante auréola de Númen. Então, o que está pesando aqui? O que pesa nele é essa luz, né? Nota que os versos da questão, eles fazem essa... A gente tem que ler esses versos com muita atenção, porque a gente tem que observar essa ordem de desejo, não é? Porque ele diz do vagalume, porque no final das contas o sol queria ser... Deixa eu ver aqui se eu lembro. O vagalume queria ser como o sol queria ser como o vagalume queria ser como a lua queria ser como o sol e o sol queria ser como o vagalume, né? Parece até um poema de Drummond, que João amava Maria, quem amava José, quem amava quadrilha. Eu não lembro dos nomes corretos, mas é isso. Então, assim, é uma estratégia também de escrita que torna até uma leitura mais interessante, porque você tem que encaixar as peças, tá bom? Agora vamos para a próxima questão. Na próxima questão, a gente já traz um outro gênero para vocês observarem. Vamos lá para a questão. Temos aí, estamos já terminando, eu sei que é muita informação, mas é isso, tá bom? Identificar o gênero do texto. Seja consciente. Gente, aqui, linguagem verbal, não verbal, e o descritor é o 12, identificar o gênero do texto. Então, vamos lá. Quais informações a gente tem? Primeiro, de olhar e saber que é um gênero que tem... um gênero, é um anúncio, né? Uma campanha publicitária, vamos dar uma olhada. Aí a gente vai ver onde esse texto está posto, está disponível no acesso, ONI, tem aqui as informações, é um texto de 2021. Então vamos, letras maiúsculas, uma mensagem clara, seja consciente, não jogue lixo na rua. Acomode seu lixo em sacos e locais apropriados e espere o dia da coleta. Então essa informação está muito clara para vocês, afinal, qual o texto, nesse texto que é o quê? Aqui já tem claro, ó, um cartaz, pois o que ele faz? O leitor, vocês vão vir para a questão, esse texto aqui é um que você volta e lê mais rápido, seja consciente, não jogue lixo, faz a leitura da linguagem verbal e não verbal, porque aqui é totalmente uma linguagem mista, né, que se completa. A. Aponta tópicos para a realização de uma tarefa. B. Apresenta linguagem clara e objetiva. Aponta tópicos para a realização de uma tarefa. Tem assim, primeiro faça isso, segunda, como textos que dão orientação. B. Apresenta linguagem clara e objetiva para atrair a atenção de leitor. C. Divulga o resultado de uma pesquisa científica. Não, né, gente? Mostra a defesa de um posicionamento do autor. Não, aqui de cara é uma orientação, é um cartaz. Tem uma estrutura organizada no formato de perguntas e respostas. Essa questão aqui foi dada. Apresenta linguagem clara e objetiva para atrair a atenção do leitor, tá bom? Vamos para a próxima, eu acho que tem essa e outra, mas vamos lá. Então, a gente conseguiu identificar o gênero do texto? Sim, até porque a gente sabe que cartaz traz essa linguagem objetiva, tem que chamar a atenção do leitor, então fica muito fácil, né? E se, por exemplo, se fosse aponta tópicos, já seriam outros gêneros, divulga os resultados de uma pesquisa. Ali já estaria falando de uma enquete que houve e a apresentação de resultados, por exemplo. Então, assim, cada gênero, como vocês sabem, tem essa característica de trazer, cada gênero tem características fixas, que só de olhar você identifica. D17. Estabelecer relações lógicos-discursivas presentes no texto, marcados pelo uso de elementos linguísticos. Leia novamente o texto. 2 sonhos. Para responder à questão abaixo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai para o texto. O que a gente tem aqui no texto? Linguagem não verbal, né? Tem um bonequinho aqui. O que será? Por que esse boneco está aqui? 2 sonhos. Este brinquedo quer uma criança de Natal. Está dizendo que esse brinquedo quer ser doado para uma criança. Faça sua doação. Uma campanha publicitária de doação de brinquedos, né? 15 de novembro.
está disponível. Ou o brinquedo não envelhece, não fica sem tempo para brincar e não perde a fantasia. Se você tem um brinquedo em casa que não usa, então vem a explicação. Doe para nossas crianças e façam um brinquedo mais feliz. Se você tem um brinquedo em sua casa que não usa mais, doe para a nossa criança, né? Para as nossas crianças. Então, assim, o que será que vai cobrar? Será que vai pedir uma questão sobre linguagem verbal, não verbal? Vai perguntar sobre o gênero? Vamos ver. Nesse texto, no trecho, se você tem brinquedos, o termo em destaque expressa uma relação de... Olha isso. Ele poderia perguntar vários pontos, mas ele está perguntando se você tem brinquedos, o que esse se traz de ideia para essa frase, né? Para esse período. Se você tem brinquedos, de adição, de causa, de conclusão, de condição e de oposição. O que você acha? Uma condição, né? Ó, se você tem brinquedo, caso você tenha brinquedo. E o interessante é ver como aspectos, pontos que vocês veem na gramática caem em textos, né? Porque quem está perguntando se é uma oração adverbial, né? Não está perguntando essa parte, está perguntando o sentido. É isso que vocês têm que ficar sempre alertas. Fica mais um e já a gente volta para ele. Vamos para esse daqui, o D3, o D11, que é interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos. Vamos lá. Esse daqui, na verdade, é do próximo. Então, vamos ver. Vamos aqui para esse. Descritor D11. Já a gente volta para aquele texto, porque eu quero encerrar nele, tá? Descritor D11. Interpretar textos não verbais. Agora sim, ó, aqui a gente está vendo o texto, claramente um texto que tem linguagem mista, verbal e não verbal. E a professora colocou o que vai ser cobrado. Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Então, a gente já sabe que tem a ver com uma leitura. Professora, tem a alternativa de eu ler? Tem a opção de eu ler só uma parte? Não, você tem que ficar atento a tudo, afinal você está participando de uma avaliação. E também, mesmo que não estivesse, para compreender a comunicação, pegar a mensagem de forma mais completa, tem que ler, verbal e não verbal. Revistas em quadrinhos. Vamos lá. A gente está vendo quantas personagens, né? 2. E agora vamos. O primeiro balão, essa diz: ei, revista em quadrinhos, só depois do dever de... Ei, revista em quadrinhos, só depois do dever de casa. Aí ele diz: mas eu já acabei. Aí ela diz: tão rápido, você fez o dever direito? Aí ele: é claro, quando se é um aluno adiantado como eu, a gente sempre acaba rápido. Aí ela pegou e saiu e falou: bem, vamos ver isso quando eu voltar na reunião de pais com a doutora Ermengarda. Dando aquela ideia que professor bem exigente, né? Ele usou essa estratégia de botar um nome assim que vai remeter a um professor que é mais exigente. Pode notar que esse nome já dá esse impacto. Aqui ele tá bem tranquilo, né? Mas quando ela fala da reunião dos professores, olha o rosto dele. Se a gente tivesse ficado só com a linguagem verbal e ele tivesse ficado tranquilão, qual era a mensagem? Se ele tivesse ficado tranquilo na hora que a mãe, né, fala isso, o que ia passar de mensagem pra gente? Ah, ele tá de boa. Mas como na linguagem não verbal indica, ele ficou o quê? Apavorado. Você vai falar com a professora? Aí ela responde: acho que vai ser uma reunião bem escolar. Vem cá, vamos lá, deixa eu ler aqui, não fica mais. Esclarecedora. Esclarecedora. Gente, olha, a professora não estava conseguindo ler essa palavra aqui, pronto. Acho que vai ser uma reunião bem esclarecedora. Aí ele: caraca, eu esqueci de dizer que a doutora Ermengarda disse que eu sou tão bom que você nem precisa ir à reunião. Olha que menino esperto.
Olha a cara. Será que a mãe caiu, gente? Eu não cairia, não. Tá, li uma primeira vez, aí com base nesse texto conclui que o menino... Aí eu vou lá e leio de novo. Ei, revista em quadrinhos só depois do dever de casa. Aí ele, com certeza, dando um golpinho, agora que eu já li pela primeira vez, né? Então eu tô lendo na segunda, eu já entendi. Mas eu já acabei. Aí ela diz, tão rápido você fez direito? Aí ele, é claro. Quando se é um aluno adiantado como eu, a gente sempre acaba rápido. Aí ela fala, bem, vamos ver isso quando eu voltar da reunião dos pais com a professora. Aí ele, você vai falar com a professora? Não tem essa onomatopeia, né? Mas só de olhar pra cara dele eu já fiz. Acho que vai ser uma reunião bem esclarecedora. Aí ele diz, caraca, eu esqueci de te dizer que a professora disse que eu sou tão bom que você nem precisa ir à reunião. E a mãe faz o quê? Continua fazendo o que já estava. Ou seja, nem deu bola, que já sabe que ali se trata de uma linha, né? Com base nesse texto, conclui-se que o menino A, é um excelente aluno. B, faz sempre os deveres. C, gosta de se autoelogiar. D, tem medo da professora. E, tenta enganar a mãe. Tenta enganar a mãe. Mas é claro que a gente só chegou a esse gabarito por quê? Porque o menino, a gente viu o rosto dele em diversas situações. Agora a gente vai finalizar com esse daqui, com essa questão, esse texto que serve de suporte para duas questões e terminamos esse nosso aulão maravilhoso. Vamos ao título, mais uma vez, Cardápio Existencial. Esse título já indica muita coisa, tá? Então vamos, Antônio Carlos de Farias, disponível, UOL, tem todas as informações 2014. Vamos para... A gente, só em olhar, já vê que tem muito marcador de diálogo, né? Travessão marcando diálogo. E se a vida for como um cardápio? Já começa com esse questionamento. A pergunta pegou Rosinha de surpresa. Ela levantou os olhos do menu e se deparou com o marido em estado reflexivo. Ora, Alfredo, deixe de filosofar e escolha logo o seu prato. Muito mais prática, né? Os dois haviam saído para jantar e estavam na varanda do bar Balagoa, de onde se pode ver um cantinho de céu e o Redentor. Então, assim, tudo propício para ele filosofar. Rosinha, pense nas consequências do que eu estou dizendo. Se a vida for um cardápio, nós talvez estejamos escolhendo errado. No lugar da buchada de bode em que nossas vidas se transformaram... Eita, triste, né? Triste ou bom, depende. Poderíamos nos deliciar com escargot, experimentar sabores novos, mais sofisticados. Então, a buchada de bode para ele aqui parece que é uma coisa ruim. Aí ela pega e diz, por que a vida seria um cardápio, Alfredo? Tenha dó. Aí ele diz, e por que não seria? Ninguém sabe de fato o que é a vida. Portanto, qualquer acepção é válida, até que prove o contrário. Até prove em contrário, né? Bem, acorda, ela diz. Eu senti até os dedos dela estalando. Bem, acorda. Ninguém vai aparecer para servir o seu cardápio imaginário. Na vida, a gente tem que ir buscar. A vida é mais parecida com um restaurante Aquilo, self-serve, entende? Boa ideia, concordo com o restaurante Aquilo. É assim para quase todo mundo. Mas quando evoluímos um pouco, chega a hora em que podemos nos servir à la carte. Rosinha, nós estamos nesse nível. Podemos fazer opções mais ousadas. Olha o esposo dando essa abertura de mente para ela. Aí ela, Alfredo, se você está querendo aventuras, variar o arroz com feijão, seja claro. Não me venham com essa conversa de cardápio existencial. Além disso, se a nossa vida virou uma buchada de bode, com quem você pensa experimentar essa coisa gosmenta ou tal escargot, né? Ele disse assim, se a nossa vida virou uma buchada de bode, com quem você pensa experimentar o escargot? Querida, não reduza minhas ideias a uma trivial variação gastronômica. Pra lá. Minha hipótese, caso correta, tem implicações metafísicas, né? Para além da física, metafísica. Se a vida for um cardápio, do outro lado teria que existir um grande chefe, o criador do menu. Alfredo, fofo,
Agora você viajou na maionese. Gente, eu amo que aqui tá dois extremos, né? Um viajando e outro sendo, vamos lá, meu filho, vamos voltar para a realidade. Essa leitura aqui é uma leitura legal e fácil de ser feita. Mais uma vez eu reforço, vamos ler mais de uma vez. O enredo dessa história desenvolve-se a partir. Então aqui o que foi o pontapé para todo esse diálogo? O pontapé foi a partir da comparação com 2 pratos feitos pelo marido, da proposta do marido sobre opções mais ousadas, da saída do casal para jantar na varanda do bar Lagoa, do momento que Rosinha disse que o marido viajou na maionese, foi daí que começou? Ou partiu toda essa conversa do questionamento do marido sobre a filosofia da vida? Essa daqui vocês iam matar assim de cara. Partiu do questionamento. E se a vida for um cardápio? Tanto é que o título é Cardápio Existencial. Vocês são maravilhosos e acertaram. Deixa eu apagar aqui para a gente finalizar com essa questão. Profe, volte. Voltei, carinhos. Na verdade, eu queria só apagar. Pronto. Vamos finalizar com essa questão. O texto é o mesmo, nós já lemos. Como o tempinho está se esgotando, você vai fazer a parte de ler novamente, tá? Interpretar textos não verbais e textos que articulam. Essa daqui é da próxima questão. Essa daqui, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de palavras, é o D17, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. D17 ou D18, para a gente finalizar. Aqui vai ser o D17 ou D18, tá? Depois eu faço a correçãozinha no material de vocês. Eu acredito que o material já vai estar corrigido. Reconhecer o efeito de sentido decorrente de uma palavra, ou seja, quando essa palavra, a forma que essa palavra foi usada, vai fazer que ela tenha um significado, um sentido. Aí ele ainda indica, ó, na linha 14, o bem-e, acorda. O que esse bem-e indica? Linha 14, eu vou aqui na linha 14. Se eu não compreendi, eu leio a anterior. E por que não seria? Ninguém sabe de fato o que é a vida. Para compreender melhor, ler a linha 14, eu estou lendo a 13, tá? Para contextualizar. E por que não seria? Ninguém sabe de fato o que é a vida. Portanto, qualquer acepção é válida. Até prove o contrário. Aí, bem-e, acorda. Ninguém vai aparecer para servir um cardápio imaginário. Então, o que ele pergunta aqui? Próxima. Bem-e, acorda, revela o quê? O carinho, a infantilidade, a irritação, a preocupação ou a revolta. Então, assim, quando a mulher olha para o marido assim, bem-e, acorda, ela se mostra o quê? Irritada, né? Já chega de tanto papo, acorda pra vida, meu carinho. E olhem aqui pra mim, hasta lá, próximas carinhos. E aí, gostaram? Foi esclarecedor? Espero que sim. É isso, gente. Às vezes a gente vai lendo esses descritores e pensa assim, meu Deus, eu não vou saber isso aqui não. Esse descritor aqui, número 20, tá? Eu não consigo reconhecer. Mas quando você vai para a questão, você vê que você sim tem essa competência, tem capacidade de compreender o texto, de fazer referências, como fez, né, a questão da poesia, de reconhecer linguagem verbal, não verbal. Ou seja, o que ele quer de você? Que você seja capaz de fazer compreensão, compreender o uso da língua e tudo mais. Eu tenho certeza que vocês estão. Essas questões a gente fez modelo SAEB, mas esse não será o nosso único encontro. Teremos mais aulões por aí, tudo para ajudá-los. E é isso, a gente conta com a presença de vocês e a gente conta também com o esforço. Peguem as dicas e ponham em prática. Leu uma vez, foi para o comando, volta para a questão e aí sim vai atrás do gabarito, tá? Beijo da professora Suzana. Hasta lá próxima.